meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre e louvo por Deus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis São tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra. Nós cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Se prostrem ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus Grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. incomparáveis São tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. todo poder pertence
hoje nós teremos a ceia do Senhor, mas eu vou pregar e vamos terminar o culto com a ceia. O tema que nós estamos abordando é o livro dos Salmos. Salmo, a canção do coração do povo de Deus. A canção do coração. De quem? Do povo de Deus. E o subtema hoje é o lamento do servo sofredor. Hamashia. Hamashia é uma palavra hebraica que quer dizer o Messias. O texto que nós vamos abrir é o texto mais extraordinário que fala a respeito do Messias, escrito 1000 anos antes de Jesus nascer. 1000 anos antes, Davi pegou a sua pena, sua harpa e cantou este salmo, cantou esta canção. 1000 anos antes de Jesus nascer. Os estudiosos ficam boquiabertos com a riqueza de detalhes de algo que só existira 1000 anos depois. Como isso é possível? Você pode abrir sua Bíblia no Salmo 22 ou pode acompanhar aqui no nosso Data Show. Veja que salmo belo, salmo extraordinário. Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e nem tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Em ti, veja que coisa linda, em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos ou esquecidos. Mas eu sou verme, não homem, ó pobre, vergonha dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Estende seus lábios e maneia a sua cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois se nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre e fizeste-me confiar, estando eu nos seios da minha mãe, e sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Versículo de número 12. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã. Bazã era uma região fértil de cereal, onde os touros eram gordos, fortes, grandes. Me rodearam e abriram contra mim a sua boca, como leão que despedaça e que ruge. Como água derreteu todos os meus ossos e desconjuraram do meu coração, e como cera se derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a minha língua se apega ao meu paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam os cães, e juntamente os malfeitores me cercou, e transpassaram minhas mãos e os pés. Poderia eu contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Reparte entre si as minhas vestes, e lançaram sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongas de mim, força minha, apressa em socorrer-me. Livra minha alma da espada, minha predileta da força do cão. Salve minha boca do leão, sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Livra-me, Senhor. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai todos vós, semente de Jacó, glorificai-o
Temei-o, todos vós, sementes de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, e nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, ele ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação, e pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão e louvarão o Senhor. Os que te buscam, no vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias e as nações adorarão perante a sua face. Ele começa: ai, ui, socorro, me ajude, onde estás, ó Deus? E dos versos 22 ao 31, ele convoca o povo para cantar e celebrar o nome desse Deus maravilhoso. Parece um contraste antagônico, o começo dos versos e este final. O que isso quer nos dizer? Onde a sua palavra quer nos levar? O irmão Oséias tem uma canção que explica aonde esse salmo quer nos levar. Se isso não for amor, o sol não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, deixou o esplendor de sua glória, trazendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o sol não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos,
Davi escreveu essa canção nos momentos difíceis de sua vida, onde era perseguido pelos inimigos de Israel e também perseguido até pelo próprio rei Saul. Viveu momentos difíceis, não imaginando ele jamais que estava sendo instrumento de Deus para antever, prever, profetizar, anunciar, ipsilite, o sacrifício de Jesus por nós. 1000 anos antes, 1000 anos antes, Davi viveu. E ele escreveu esta canção, escreveu este salmo, expressando momentos difíceis da sua vida. Mas é incrível que os elementos que foram tão pertinentes e reais na morte, na crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira coisa é que esse salmo canta o Messias, que foi um servo sofredor, que foi alvo, do juízo divino em lugar dos pecadores. O verso primeiro tem a expressão: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. A expressão dita por Jesus, literalmente, o Senhor sofria ali a ira, sofria ali o desprezo dos homens, das autoridades religiosas, dos príncipes, do plebeu, mas do próprio Deus. Jesus tomava sobre si a dor que era para mim e para você, aquela ira da separação que dividia, que nos afastava em definitivo. Deus estava separado. Ali ele estava só. O início do primeiro traço da obra do Messias, o texto retrata de um fato relevante para toda a humanidade: o juízo divino sobre aquele servo, dos pecadores maus e iníquos. Essas palavras foram ditas na cruz por Jesus por volta da hora 9, 3 horas da tarde. E essas palavras não é decorrente de um homem que não tinha o que fazer, mas um homem que traça, que cumpre cabalmente todos os planos divinos para a sua vida. Jesus estava na cruz, não foi um acidente, não foi o desejo de Roma, não foi Pilatos que lavou as mãos, nem tampouco a inveja dos religiosos da época. Não foi aquela turba de gente ensandecida que gritava: crucificam, crucificam. E o que eu faço com o homem chamado Barrabás? Soltai-o, deixai-o ir. E o que eu faço com esse Jesus chamado Cristo? Matai-o, crucificai-o. Muitos acham que Deus criou o homem e o homem pecou, e Deus criou, alinhavou, improvisou um plano de resgate para este homem. Mas observamos que não existe nada de improviso, mas tudo isso faz parte. A Bíblia explica que a morte não foi um acidente de percurso ou um efeito colateral de um plano mal traçado e mal feito, mas fazia parte dos desígnios de Deus. Quando Jesus vai no Getsemane e começa a orar e começa a suar, ele olha e diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E muitos acham que este cálice é simplesmente os chicotes, as pancadas, a cruz, a coroa de espinho, a tortura. Não. Muitos homens
se gloriam por serem torturados por suas causas, por serem mortos por suas causas. Os espartanos, por exemplo, tinha na sua mente e na sua cultura a maior glória possível era morrer de forma trágica em combate. Feliz o homem que fosse para a guerra e de forma trágica fosse morto, porque ele alcançou a maior glória possível e imaginável. E eles não tinham medo da morte, porque defendia suas causas. E Jesus não estava sofrendo, nem suando sangue, e nem dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, pelas dores que ele ia passar, que eram terríveis. Mas porque Deus iria virar as costas para ele, e ele iria experimentar toda a ira de Deus, que era para mim e para você. Isso que nós precisamos entender. Quando Jesus diz Eli, Eli, em hebraico, meu Deus, meu Deus. Por quê? Uma expressão do grito de solidão. Jesus deliberadamente dava a sua vida. João 10:18. O motivo foi salvar aqueles que creem no seu nome. Para isso ele teve que trocar de lugar com aqueles que iria salvar, assumindo o lugar deles, o meu lugar, o seu lugar. E o texto sagrado, tanto em Gálatas como em Pedro, veja o que diz Paulo escrevendo aos Gálatas: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. O que Jesus estava fazendo na cruz, tomando sobre si, estava finalmente estendendo a promessa que foi feita a Abraão, não só aos judeus, mas o que foi feito agora, Cristo fez, para que todos, de todas as nações, tivessem acesso. E eu fiquei preocupado, como está escrito: maldito aquele que foi pendurado no madeiro. E eu imaginava uma coisa, mas fui pesquisar, fui estudar, e descobri, em Deuteronômio, o texto de Deuteronômio, capítulo de número 21, não está no data show, eu coloquei aqui. Mas você pode abrir sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 21, 20 e 23, 22 e 23. Quando também alguém pecar, digno de morte, for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminará a tua terra, o Senhor teu Deus, que te dá por herança. Deuteronômio 21, o 22 e o 23. Um texto que Paulo usa para apresentar que aquele que não era maldito, mas se fez maldito, a fim de que as promessas de Deus estivessem não só sobre os filhos de Abraão de sangue, mas a todos quantos creem. E por isso 1 Pedro capítulo 3 verso 18 diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, justos pelos injustos, para nos levar-nos a Deus, mortificando na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Tudo isso por mim e por você. Ele serviu aos seus amados, dando a sua vida. Ele se tornou o objeto do juízo de Deus. E o texto, lá na frente, o verso 16,
completa aqui: faz como leão que perfuraram minhas mãos e meus pés. Diante de uma frase como essa, não é possível esquecer o que disse Isaías 53, verso 5: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Isaías viveu 700 anos antes de Jesus. Mas Davi cantava e contava desse salmo, representando todo o sacrifício de Cristo. Segundo, o Messias é aquele que foi um homem sem condições de glória, era humilde. Diz o texto: vergonha da humanidade e desprezado do povo. Como assim? Paulo aos Filipenses diz que Deus se fez homem, e entre os homens se fez servo, e entre os servos se humilhou à morte, e morte de cruz. O texto diz a frase Revar Adam, que é ser humano, Ubzei Am, vergonha da humanidade, desprezo de todo o povo. O segundo traço da obra do servo do Messias é que ele foi um homem de condição humilde, destituído de glória. O verso 6 pinta o quadro nada glamouroso, de vergonha, de opróbrio, de humilhação. O profeta Isaías, que está aqui, eu coloquei no texto para vocês, fala a respeito do Messias, com o servo sofredor, e descreve no capítulo 53 da seguinte maneira: não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, o homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Isaías escreveu isso. O Messias não era um homem robusto, forte, de bela aparências, de roupas finas, de cabelo bem tratado, com os olhos, com ungüentos, com perfumes e especiarias. Era um homem que andava muito no sol, queimado do sol, geralmente cheio de poeira. E alguém olhasse e disse: quem é esse plantador de melão? Quem é esse plantador de inhames, de batatas? Quem é esse matuto? Até mesmo porque a sua aparência não era do homem do centro, da capital de Jerusalém, era do homem simples, do interior, da região da Galileia, onde tinha muitos pescadores. Ele foi carpinteiro até os 30 anos. Era um homem acostumado a fazer obras em madeira, experimentado no serviço, e que alguém olhasse para ele e disse: não, ele não tem aparência, ninguém dá nada por ele. Essa é a expressão. Ninguém dá nada por ele. E as condições que agora ele está é que não dá nada mesmo, porque o rosto dele está inchado de pancadas, de socos. Seu nariz sangra, sua cabeça e sua face está toda molhada de sangue, porque os cravos, os espinhos da coroa furaram pelo cabeludo e molhavam o seu rosto de sangue. Era uma cena grotesca, horrível, rosto inchado, olho inchado, roxo. Quem é que pode dizer que isso poderia ser até uma autoridade entre nós? Quanto mais o Deus em forma do homem, ou o Ramachia, o Messias, como dizia o judeu. O nosso Messias entrará no cavalo branco, triunfante, com suas legiões de exércitos, e conquistará a terra, e nós vamos reinar sobre este mundo com seu poder e glória. Esta é a visão judaica, hebraica, do povo que espera o Messias ainda. Mas como este, um servo sofredor, que apanhou e foi torturado até a morte, morte de cruz, não morreu de um ataque cardíaco,
Não morreu decapitado, porque seria fácil, simples, enforcados, pronto. Mas morreu aos poucos, padeceu aproximadamente 3 horas, ao meio-dia, à 6ª hora, até a hora 9ª, e na hora 9ª, ele grita, e entrega seu espírito. O Salmo canta e conta essa história. Ao contrário que todos poderiam esperar, Jesus não exibiu externamente, na sua aparência, uma glória humana. Não havia nenhum cosmético, nenhum salão. Foi um trabalhador rude, braçal, um carpinteiro, até o início do seu ministério. As pessoas olhavam, viam apenas uma pessoa simples e humilde e espancada, barbaramente espancada. Não havia honra, nem alguém que pudesse admirá-lo. As pessoas olhavam, viam apenas uma pessoa simples, sem nenhum aspecto de honra ou glamour. É descrito neste salmo. O Messias, número 3. O Messias, ele foi zombado e tratado com desprezo. Veja que o salmo diz: kol é a palavra para todo, roi haligulg, que quer dizer: todos aqueles que me veem caçoam, zombam, faz piada de mim. Ele foi zombado e tratado com desprezo. O verso 7 faz uma cena terrível, que entristece todo o coração, a lembrar que Jesus passou quando era pregado na cruz, que aguardava a sua morte. O salmista escreveu: todos aqueles que me veem zombam de mim. É o retrato de uma turba zombando, mostrando total desprezo. O texto continua: eles maneiam a cabeça, estendem os lábios e faz assim, ó. Aquela sensação de rejeição por completo. Os homens olhavam para ele e ainda o provocava, dizendo: confiou em Deus. Se é o escolhido, o Messias, o especial, o ungido, que Deus o livre agora. Saia daí. Xingamentos, palavrões, coisas terríveis. Recorra ao Senhor, clame ao seu Deus, se Ele o livrará, se és. Pois quem se compraz nele? Longe de serem palavras de encorajamento ou de simples zombaria, aqui está o total desprezo de um homem perverso, pecador, distante do seu Criador, que não percebe de quem eles estão zombando, de seu sofrimento. Estão zombando da dor que ia ser para eles, do desprezo que ia ser para eles. Os que passavam blasfemavam, maneavam suas cabeças, dizendo: tu destrói o templo em 3 dias, reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Esse texto é de Mateus. Mateus, já narrando o que aconteceu com Jesus. Os que passavam blasfemavam dele, maneando as suas cabeças, dizendo: tu que destrói o templo em 3 dias e reedifica, salva a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também os príncipes, os sacerdotes, os escribas, os anciãos, os fariseus escarneciam, diziam eles: salvou os outros, salve a si mesmo. Não pode salvar-se? Se és o rei de Israel, desça agora da cruz, para que cremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama, porque disse ser o Filho de Deus,
é o mesmo que lançaram também em rosto os salteadores que com eles estavam crucificados. E desde a hora sexta houve treva sobre a face da terra até a hora nona. E perto da hora nona eles clamou Jesus de alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, verso 39 ao verso 46. É incrível, irmãos, que ali estavam os eruditos, os doutores da lei, que conheciam as escrituras, que conhecia o texto de Davi, o Salmo, que conhecia Deuteronômio, que conhecia, mas estavam como cegos e não percebia em cada detalhe daquela crueldade, daquela barbárie de violência, o que estava acontecendo naquele momento. Quarto, isso, meus amados irmãos, confesso que eu me emocionei. O Messias foi espoliado e seus bens foram repartidos. Quando isso acontece? Quando dois povos entram em conflito, que aquele que perde o conflito, todos os bens, até os filhos, mulheres, servos, escravos, animais, bens que na época eram prata, ouro, ou roupas, tecidos finos, especiarias, era espólio de guerra, ou seja, pertencia aos vencedores. Eu poderia tomar posse daquilo, aquilo agora é meu, porque eu venci você, eu venci, eu derrotei você. E o Messias foi espoliado, seus bens foram repartidos. Diz o texto no versículo de número 7: eles repartiram as minhas vestes e entre si jogavam pela minha túnica. Begadol, Yaren, Velabushi e Afifu Gadol. Esse é o traço do desprezo e de um coração distante do seu Criador. Como os vencidos e derrotados podem tripudiar e espoliar o Rei dos Reis, o vencedor dos vencedores, o maior dos maiores? Não entendiam eles, jamais, que aquilo que eles estavam fazendo, faziam parte do cumprimento dos planos de um Deus soberano, Rei do universo, que decidiu olhar para essa humanidade perdida, corrupta, iníqua, cheia de maldade, de violência do coração, com graça e misericórdia. Isso só se explica pelo amor, e se isto não for amor, o oceano secou. Jesus, o Deus eterno, sabia que cada desses fatores era necessário para o cumprimento dos propósitos de salvar o seu povo, a sua igreja. Hoje é o que é, porque Ele levou até o fim a sua missão. Diante de tão grande desprendimento, o Rei Jesus é tratado como o pior dos piores, o vencido e o derrotado, que agora, pela lei e pela cultura, eu tenho o direito de usufruir. Sim, meus amados irmãos, a desgraça de Jesus foi a minha graça. Sim, a morte de Jesus foi a minha vida. Sim, a derrota de Jesus foi a sua maior vitória. Não porque você e eu mereçamos, mas porque Deus decidiu nos amar. Pela sua graça e misericórdia. Não há valor algum em nós. Não há bem nenhum em nós. Cabe a nós manter esse testemunho de vida,
compatível com a grandiosa graça que Deus nos revelou. Não podemos fazer dessa graça algo que seja superficial e banal. Uma graça como esta não dá lugar para o coração titubear em passos entre o pecado e o mundo, senão nos caminhos da santidade. Se o mundo, com a sua falsa sabedoria, tola, arrogante, quiser tirar da igreja as suas convicções, suas responsabilidades, nós, os seus súditos daquele que nos salvou, deve se unir com toda a sua força, coragem e ousadia, dada pelo Espírito Santo, e bradar em alta voz: mas eu sei quem tenho crido, e é poderoso para nos salvar e para guardar o nosso tesouro até o dia final. Dos versos, pode passar, Regina. Quinto, o Messias conta e canta a vitória. Eu não entendo. Agora ele estava: estou só, me cercaram, me colocaram no pó, repartiram minha veste. Desta feita eu anunciarei em forma de canções o teu maravilhoso nome, ó Senhor. Entre o povo teu que escolheste e remiste, eu te glorificarei. Porque o Senhor não nos abandonou à nossa dura sorte. O Senhor soberanamente, cheio de graça, nos salvou, nos redime e nos salvou da perdição. Por isso, eu os convido a ler com muita atenção. Do verso 22 ao verso 31. Vamos juntos, todos, por favor. Então declarei o teu nome, louvar-te-ei, vós, louvai-o, sementes de Jacó, glorificai-o. Por quê? Nem antes ele, aleluia, verso 25, o meu os mansos todos os limites da terra, todas as famílias das nações. Por quê? Todos os que na terra comerão uma semente servirá a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Portanto, o que cabe nós como igreja, senão o quê? Levar esperança. A esperança que transformou nossa história, a nossa vida. A esperança que aquele coração sem Cristo não tem. E se nós, como igreja, nos omitirmos de fazer isso, somos qualquer coisa menos igreja comprada e lavada pelo sangue de Cristo.
está no coração de Deus. E por isso, meus amados irmãos, não podemos deixar de amar, orar, contribuir para esta obra e levar a obra onde Deus está levantando homens e mulheres, jovens, para pregar esse evangelho. E Deus é exaltado e glorificado em sua vida. Eu não conheço sua história, eu não conheço sua vida, mas o Deus que lhe trouxe aqui sabe tudo a seu respeito e quer fazer algo novo na sua vida. Durante esse mês, aprendemos nos nossos cultos infantis sobre a temática Leve Esperança, tema da nossa campanha de missões. Jesus é a única esperança para as crianças de todo o mundo. Leve esperança, você pode falar aos que precisam saber. Do que as crianças precisam? Apoiar missões. Porque sou um pequeno missionário. Por isso, desde cedo, as crianças devem estar envolvidas na missão de compartilhar o Evangelho com as outras crianças, com os jovens e com os adultos. Com a sua ofertinha, você pode ajudar as crianças de todo mundo. Assim como todo dia a dia, nós precisamos levar esperança aos povos não alcançados, para cumprir a ordem de Jesus. Nas Américas, na Europa, na África, na Ásia e na Oceania, devemos fazer o Evangelho chegar a todos esses lugares. Afinal, foi o que Jesus nos ordenou. Eu vou levar a esperança. E você? Levado contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Me criei, Pida! She won. Pode ser que o sol pela manhã não volte a aparecer. Pode ser. Vocês que não vêm nas quarta-feiras assistir o nosso culto de oração aqui na nossa igreja, vocês estão perdendo. Então, venham, que é muito bom pedir oração pela sua família, pelos seus amigos, seus parentes e também orar por aqueles que necessitam das orações aqui nas quarta-feiras. O culto das quartas-feiras na Segunda Igreja Batista, o culto de oração, para mim é importante, porque como um sedento vem ao poço buscar água, assim venho eu buscar a palavra do Senhor, que me conforta, me fortalece, e eu me sinto necessário. E saio daqui aliviado, alimentado pela palavra do Senhor. Os cultos de oração aqui são muito importantes. A gente tem estudos bíblicos que nos ajudam muito no nosso crescimento e amadurecimento, e ainda temos um tempo de oração que é muito bom. Tempo de compartilhar, tempo de comunhão, de entender o problema um do outro e também de interceder. Então, venham para o culto de quarta. O culto de oração é muito importante para o crescimento espiritual do crente. Nele nós podemos ter comunhão com os nossos irmãos, compartilhar os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas dificuldades e principalmente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Venha participar conosco do culto de oração.
de confiar em ti. Confiar em ti. Pois é, meu irmão, toda quarta-feira aqui tem sido uma bênção. Tanto no que diz respeito à oração, precisamos estar sempre orando, buscando ao Senhor, orando um pelos outros, mas também o estudo bíblico. Sempre estudos bíblicos expositivos na palavra. E estamos numa série do estudo de livro de Juízes. Hoje já entramos no capítulo 5. E você? Está fazendo o que em casa? Venha orar e estudar a Bíblia conosco. Toda quarta-feira, às 19h30, aqui na CIB Mossoró. Deus te abençoe. Graça e paz a todos. Nós estamos aqui na congregação no bairro do Pintos. Essa congregação tem 2 anos, porventura está comemorando hoje esse 2º aniversário. Nós queremos externar a nossa alegria em participar deste trabalho, em estar inserido neste bairro, levando a palavra do Senhor aos moradores desta localidade. Nós nos reunimos aos domingos às 9 horas da manhã e à noite a partir das 6 até as 7 da noite. E às quintas-feiras temos culto de oração das 7h30 às 9 da noite. Portanto, se vocês quiserem conhecer, ajudar esse trabalho, todos vocês estão convidados. Deus abençoe a todos. Jesus, és maravilhoso, não há outro igual a ti. Jesus. Graça e paz, irmão. Meu nome é Josecilda, sou missionária da Congregação Batista na cidade de Porto Alegre, a qual é filha da 2ª Igreja Batista aqui em Mossoró. Nós estamos abrindo uma frente missionária na Baixa Grande, um sítio que fica próximo a Porto Alegre, a qual já temos um terreno para ali começarmos a construir. Que Deus nos abençoe, assim está levantando um prédio para ali juntarmos aquele povo para glorificar a Deus. A nossa congregação fica na Rua Ana Nunes do Rego, número 50, logo próximo a Paulo Andreaso. Você chegando a Porto Alegre, você vai logo na rua principal, você vai logo encontrar. Venha, faça-nos uma visita, estamos aguardando.